Imagine acordar em um mundo sem redes sociais, sem carros, sem o som de notificações pipocando a cada minuto. O único ruído que você escuta ao amanhecer é o das charretes de madeira rangendo sobre a estrada de terra e o leve farfalhar das roupas sendo estendidas no varal. Não há postes elétricos, supermercados modernos ou televisores. Parece uma viagem no tempo, mas essa realidade existe e está mais perto do que você imagina. Os Amish são um dos grupos mais misteriosos do mundo moderno. Eles vivem principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, em estados como Pensilvânia, Ohio e Indiana, mantendo um estilo de vida que parece congelado no passado. Mas será que eles realmente vivem como se estivessem presos no século XVII? A verdade é que os Amish não rejeitam a modernidade por completo. Eles fazem escolhas criteriosas, baseadas em um conjunto de regras chamado Ordnung. Essas normas determinam o que pode ou não ser usado dentro de cada comunidade. Algumas pessoas acreditam que os Amish vivem sem qualquer tecnologia, mas isso não é verdade. Em algumas vilas, baterias de carros são usadas para alimentar certas máquinas agrícolas. Outras permitem o uso de telefones fixos, mas apenas em cabines comunitárias, longe das casas, para que não interfiram na vida familiar. Algumas comunidades Amish até utilizam tratores sem pneus de borracha, pois consideram que rodas de borracha podem simbolizar modernidade excessiva. Mas, se não é a falta de tecnologia que define os Amish, o que realmente os mantém tão separados do mundo moderno? Uma das barreiras mais fortes é a língua. A maioria dos Amish falam um dialeto chamado Pennsylvania Dutch, que é uma mistura de alemão do século XVIII com inglês. Essa língua fortalece sua identidade e dificulta a integração com o mundo exterior. Se você visitasse uma vila Amish agora, provavelmente ouviria crianças conversando nesse idioma e perceberia que entender qualquer palavra seria um grande desafio. E aqui vem uma das partes mais curiosas. Não existe um único jeito de ser Amish. Cada comunidade decide suas próprias regras, o que significa que os costumes podem variar muito. Por exemplo, enquanto algumas permitem bicicletas, outras proíbem até botões nas roupas, preferindo fechos de alfinete ou ganchos metálicos, pois botões poderiam incentivar a vaidade. Já em relação à energia elétrica, a maioria evita a conexão direta à rede pública, mas algumas usam geradores movidos a gás para certas funções. No entanto, nem todos os Amish seguem essas tradições sem questionar. Todos os jovens passam por um período chamado Rumspringa, uma fase onde eles têm a oportunidade de explorar o mundo exterior antes de decidir se querem ser batizados e seguir a vida Amish. Alguns experimentam dirigir carros, usar roupas modernas e até morar fora da comunidade. Mas no final, cerca de 80% deles escolhem voltar e seguir os costumes Amish pelo resto da vida. Mas e os que não voltam? O que acontece com um jovem Amish que decide abandonar a comunidade? Ele é expulso? Pode visitar a família? A resposta pode surpreender, e é isso que vamos explorar logo mais. Quando pensamos nos Amish, a primeira coisa que vem à mente é um estilo de vida sem eletricidade, sem carros e sem qualquer tipo de tecnologia moderna. Mas será que é realmente assim? A verdade é que os Amish evitam a eletricidade, mas nem tanto. O motivo principal não é uma rejeição total da modernidade, mas sim a preocupação de que a tecnologia possa enfraquecer a comunidade e a vida familiar. Para evitar essa dependência, eles recusam conexões diretas com a rede elétrica pública. Mas isso não significa que vivem completamente isolados. Em algumas comunidades, baterias, geradores a gás e até telefones comunitários são aceitos, desde que sigam certas restrições. Um exemplo interessante é o transporte. Os Amish não dirigem carros, mas podem andar neles sem problema, desde que outra pessoa esteja no volante. É comum ver membros da comunidade pegando carona com motoristas de fora para resolver assuntos importantes, como ir ao médico ou fazer compras em cidades próximas. No dia a dia, eles preferem as tradicionais charretes puxadas por cavalos, que se tornaram um dos símbolos mais conhecidos do seu modo de vida. Algumas comunidades Amish mais rígidas nem sequer permitem bicicletas, usando apenas patinetes de metal sem pedais para se locomover. E quanto ao dinheiro? Diferente do que muitos pensam, os Amish usam bancos e dinheiro vivo, mas evitam cartões de crédito. Tudo é feito de forma simples e direta, sem depender de grandes instituições financeiras.
Eles também não gostam de empréstimos e fazem de tudo para pagar à vista, sem acumular dívidas. Mesmo assim, algumas comunidades possuem negócios próprios que geram uma boa renda, como fazendas, lojas de móveis artesanais, produção de doces caseiros e até empresas de construção. Muitos Amish vendem seus produtos para o público em geral, garantindo uma economia ativa dentro das suas regras. Outro detalhe curioso é a relação dos Amish com o governo. Eles não participam de programas sociais, não pagam previdência social e não têm seguro de saúde ou aposentadoria. Se alguém da comunidade precisa de ajuda, os próprios membros se unem para oferecer suporte, seja financeiro ou prático. Eles também não servem no exército, pois seguem uma tradição pacifista. Desde 1965, os Estados Unidos reconheceram esse posicionamento e concederam isenção do serviço militar obrigatório para os Amish. Mas se os Amish têm tantas restrições, como lidam com os desafios da juventude? Será que os mais jovens nunca questionam esse estilo de vida? Por isso vamos falar sobre um dos momentos mais polêmicos da vida Amish, o Rumspringa. A vida Amish é repleta de regras, mas há um momento em que os jovens ganham uma oportunidade única. O Rumspringa, que significa correr por aí em Pennsylvania Dutch. Muitos acreditam que essa fase é uma espécie de liberdade total, onde os adolescentes podem fazer tudo o que quiserem antes de decidir se querem continuar na comunidade. Mas a realidade é bem diferente. O Rumspringa começa por volta dos 16 anos e não tem uma duração fixa. Em algumas comunidades pode durar apenas alguns meses, enquanto em outras pode se estender por anos. Durante esse período, os jovens Amish ainda vivem com suas famílias, mas ganham um pouco mais de liberdade para frequentar eventos sociais e, em alguns casos, explorar o mundo exterior. No entanto, o Rumspringa varia muito entre as comunidades. Em grupos mais conservadores, essa liberdade significa apenas pequenas mudanças no vestuário, como poder usar roupas com cores mais claras ou vestir casacos modernos no inverno. Para muitos, a experiência se resume a encontros sociais dentro da própria comunidade, onde os jovens se conhecem melhor antes do casamento. Já em comunidades mais liberais, alguns adolescentes aproveitam o período para testar os limites, indo a festas, bebendo álcool, ouvindo música moderna, assistindo televisão, dirigindo carros e até usando celulares. Em algumas cidades com grande presença Amish, como Lancaster, em Pensilvânia, e Holmes County, em Ohio, existem até lojas e estabelecimentos que sabem que esses jovens Amish estão explorando o mundo moderno e oferecem produtos voltados para essa fase. Mas apesar dessa liberdade temporária, a maioria decide voltar para a comunidade. Estima-se que cerca de 80% a 90% dos jovens Amish escolhem ser batizados e seguir o caminho de seus pais. Isso acontece porque, desde pequenos, eles são ensinados a valorizar a família, a comunidade e a simplicidade da vida Amish. Muitos percebem que o mundo exterior pode ser hostil e competitivo, enquanto a vida Amish oferece segurança e um senso profundo de pertencimento. Além disso, a pressão social dentro da comunidade é enorme. A expectativa é que, após o Rumspringa, eles façam um compromisso definitivo com a fé e a vida Amish. Mas e aqueles que decidem sair? Para os jovens que ainda não foram batizados, a saída é menos traumática. Eles simplesmente deixam a comunidade e tentam se adaptar à vida fora. No entanto, isso não é nada fácil. Muitos ex-Amish relatam dificuldades com coisas simples, como abrir uma conta bancária, conseguir um emprego ou até mesmo lidar com a tecnologia moderna, já que passaram a vida inteira sem acesso a essas coisas. A situação é muito mais difícil para aqueles que já foram batizados e depois decidem abandonar a fé. Para esses, a saída significa enfrentar a excomunhão e o Meidung, uma prática de banimento total da comunidade. Eles são proibidos de ter contato com familiares e amigos, não podem participar de casamentos, funerais ou qualquer evento da comunidade Amish. Alguns pais até evitam olhar nos olhos dos filhos excomungados, pois acreditam que qualquer interação pode ser uma afronta à fé. Essa separação é tão dolorosa que muitos ex-membros relatam que a solidão é insuportável. Há casos de jovens que tentam voltar apenas para não perder o contato com a família,
mesmo que isso signifique abandonar a vida moderna que conheceram. O documentário The Devil's Playground, de 2002, um dos mais conhecidos sobre o Rumspringa, mostra exatamente esse dilema. A liberdade do mundo exterior pode ser tentadora, mas, para muitos, o preço de perder a família é alto demais. Apesar de ser uma prática tradicional, o Rumspringa ainda gera muitas polêmicas. Alguns acreditam que ele é uma maneira justa de permitir que os jovens façam uma escolha consciente. Outros veem essa fase como um teste onde a pressão social sempre empurra os jovens de volta para a comunidade. Mas uma coisa é certa: a vida Amish tem regras que poucos ousam desafiar, e essas regras vão muito além do Rumspringa. Ainda há muitas tradições surpreendentes e, para muitos, chocantes que fazem parte desse estilo de vida tão fechado, e é isso que vamos explorar a seguir. A vida Amish é cercada por tradições que podem parecer incomuns para quem está de fora. Cada regra tem um propósito, seja para manter a humildade, a simplicidade ou a separação do mundo moderno. Mas algumas dessas normas são tão rígidas que chegam a surpreender até os mais curiosos. As mulheres Amish, por exemplo, seguem um código de vestimenta extremamente rígido. Nada de maquiagem, perfumes ou joias. As roupas devem ser simples, de cores neutras ou suaves, sem estampas chamativas ou detalhes sofisticados. O objetivo? Evitar qualquer tipo de vaidade ou destaque individual. A ideia por trás disso é que ninguém deve se sobressair mais do que os outros, pois a comunidade e a fé devem sempre vir antes do ego. Elas também não podem cortar o cabelo. Ele deve ser mantido longo e sempre preso, geralmente em um coque coberto por uma touca branca ou preta. Esse costume vem da Bíblia, mais especificamente de 1 Coríntios 11, 5-6, onde se menciona que as mulheres devem cobrir a cabeça em sinal de obediência. Nos lares Amish, cortar os cabelos pode ser visto como um ato de rebeldia. Já os homens seguem uma tradição bem particular. Eles só podem deixar a barba crescer depois do casamento. A barba para eles não é apenas uma escolha estética, mas um símbolo de compromisso e maturidade. Em contrapartida, o bigode é proibido, pois está historicamente associado a militares europeus dos séculos passados, e os Amish mantêm uma postura pacifista. E o casamento? Entre os Amish, o divórcio é praticamente impossível. O casamento é para sempre, e qualquer tipo de separação é extremamente mal vista pela comunidade. Por isso, antes de oficializar a união, os casais pensam muito, já que não há como voltar atrás. Se um casal enfrenta dificuldades, a única solução aceita é tentar resolver os problemas internamente, pois a separação formal simplesmente não é uma opção. Outro costume curioso está na escolha dos dias para os casamentos. Enquanto a maioria das pessoas prefere sábados ou domingos, os Amish realizam suas cerimônias às terças ou quintas-feiras. O motivo é simples: a colheita e os afazeres da fazenda são prioridade, e um casamento nunca pode atrapalhar o ritmo de trabalho da comunidade. Além disso, celebrar o casamento nesses dias permite que os recém-casados tenham um breve descanso antes de voltarem à rotina. O mais impressionante é que, apesar de todas essas limitações, eles conseguem prosperar financeiramente. Mas como os Amish sobrevivem? E como enriquecem sem depender do mundo moderno? Sem tecnologia, sem cartões de crédito, sem ensino superior, como os Amish conseguem não só sobreviver, mas até prosperar financeiramente? Muita gente imagina que os Amish vivem apenas da agricultura, mas a realidade vai muito além disso. Eles possuem grandes negócios em diversos setores, principalmente na fabricação de móveis artesanais, fazendas de laticínios e panificadoras. Seus produtos, conhecidos pela alta qualidade e pelo trabalho manual impecável, são vendidos não só dentro da comunidade, mas também para pessoas de fora, muitas vezes por preços altíssimos. Móveis Amish feitos à mão, por exemplo, podem custar milhares de dólares e são muito valorizados por quem busca durabilidade e autenticidade. A agricultura continua sendo um pilar importante para muitas famílias Amish. As fazendas são passadas de geração em geração e muitos ainda aram a terra com cavalos em vez de tratores modernos. Eles cultivam milho, trigo e vegetais, além de produzirem leite e ovos que são vendidos para grandes mercados e restaurantes. Em alguns estados do EUA, fazendas Amish são responsáveis por uma parte significativa da produção de laticínios. E tem um detalhe interessante: os Amish não cobram uns dos outros.
Se alguém precisa construir uma casa ou um celeiro, toda a comunidade se une e faz o trabalho gratuitamente. Esse modelo de ajuda mútua, conhecido como barn raising, permite que os custos fiquem baixos e que ninguém fique desamparado. Isso também acontece em momentos de dificuldade. Se um agricultor perde sua colheita, seus vizinhos ajudam sem esperar nada em troca. Mas será que os Amish realmente rejeitam o dinheiro moderno? Não exatamente. Eles usam bancos, cédulas e cheques, mas evitam cartões de crédito e empréstimos. A filosofia deles é simples: pagar tudo à vista e nunca depender de dívidas. Esse pensamento os protege de crises financeiras e os impede de ficarem reféns do sistema bancário. Por conta dessa mentalidade, algumas famílias Amish acumulam riquezas discretamente, sem demonstrar luxo ou ostentação, pois isso iria contra seus princípios religiosos. Outro detalhe curioso é que, mesmo rejeitando o uso da tecnologia no dia a dia, alguns Amish já estão encontrando formas indiretas de usar a internet para negócios. Como eles não podem mexer diretamente em computadores, muitos terceirizam essa função para funcionários ou pessoas de confiança de fora da comunidade. Assim, vendem produtos online e até anunciam em redes sociais sem quebrar suas regras religiosas. Alguns possuem lojas virtuais administradas por parceiros não Amish, onde comercializam móveis, doces caseiros e até roupas tradicionais. Mas se eles vivem sem tantas facilidades, como funciona a educação Amish? O que eles aprendem? Será que as crianças Amish têm uma infância parecida com a das outras? Se na sociedade moderna a educação é vista como a chave para o sucesso, entre os Amish a realidade é bem diferente. Eles acreditam que um ensino básico já é suficiente para a vida simples que levam. É por isso que as escolas Amish só vão até a 8ª série, geralmente por volta dos 14 anos de idade. Depois disso, os jovens começam a trabalhar nas fazendas, no comércio, ou aprendem um ofício dentro da própria comunidade. As aulas são ministradas por professores Amish, muitas vezes jovens mulheres da própria comunidade que terminaram o mesmo ciclo escolar. O ensino acontece em escolas de uma única sala, onde crianças de diferentes idades estudam juntas. Nessas salas, normalmente há de 20 a 30 alunos e o currículo é focado no básico: leitura, escrita, matemática simples e, claro, princípios religiosos. Ciências avançadas, história mundial e tecnologia não fazem parte do ensino, pois são considerados conhecimentos desnecessários para o estilo de vida Amish. Em vez de priorizar carreiras acadêmicas, os Amish valorizam habilidades práticas. Desde pequenos, os meninos aprendem sobre agricultura, carpintaria e mecânica, enquanto as meninas são ensinadas a costurar, cozinhar e cuidar da casa. O objetivo da educação não é preparar para o mundo exterior, mas sim garantir que cada um saiba cumprir seu papel dentro da comunidade. Mas será que as crianças Amish têm tempo para brincar? Sim, mas de um jeito bem diferente do que estamos acostumados. Nada de videogames, televisão ou redes sociais. Os brinquedos são feitos à mão, muitas vezes esculpidos pelos próprios pais, e costumam ser simples, como bonecas sem rosto, para evitar vaidade e individualismo, carrinhos de madeira e bolas de tecido. O lazer inclui jogos ao ar livre, passeios de bicicleta e encontros sociais. Algumas comunidades permitem esportes como o beisebol, mas sem vencedores ou troféus. A ideia é que ninguém se sobressaia mais do que os outros. Essa mentalidade coletiva molda o modo de vida Amish desde a infância. Cada pessoa tem um papel bem definido, e questionar esse sistema não é algo comum. Mas será que, mesmo com todas essas regras, os Amish conseguem evitar completamente o contato com o mundo exterior? E como eles lidam com medicina, política e a crescente influência do mundo moderno? Essas são questões que desafiam a comunidade Amish todos os dias e que exploraremos a seguir. Os Amish vivem uma vida isolada, mas isso não significa que ignoram completamente o mundo moderno. Mesmo com suas regras rígidas, algumas situações fazem com que eles precisem interagir com a sociedade externa, e isso pode trazer desafios inesperados. Um dos exemplos mais curiosos é a medicina. Muita gente pensa que os Amish rejeitam completamente os tratamentos modernos, mas a verdade não é bem essa. Eles aceitam ir ao médico, fazer cirurgias e até vacinas quando necessário.
A diferença é que preferem pagar tudo do próprio bolso, sem depender de seguros de saúde ou ajuda do governo. Para isso, eles criaram um sistema comunitário. Cada família contribui com dinheiro para um fundo que cobre despesas médicas de quem precisar. Mas sempre que possível, eles optam por tratamentos naturais, como ervas medicinais e terapias caseiras passadas de geração em geração. Mas e a política? Aí a coisa muda. Os Amish tradicionalmente não votam e evitam qualquer envolvimento com eleições. Para eles, a política pertence ao mundo exterior e seu foco deve estar na comunidade e na fé. Mas isso começou a mudar. Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, algo inédito aconteceu. Um número recorde de Amish foi às urnas e votou em Donald Trump. Mas por quê? A explicação está na interferência do governo no modo de vida Amish. Um caso muito comentado foi o do agricultor Amos Miller, da Pensilvânia, que enfrentou problemas com a fiscalização por vender leite cru, algo proibido por leis de segurança alimentar. Para os Amish, que produzem seus alimentos da maneira tradicional há séculos, isso foi visto como uma invasão do governo. Isso fez com que muitos começassem a simpatizar com um candidato que prometia menos interferência estatal, algo que os Amish valorizam muito. Além disso, muitos Amish compartilham valores conservadores, como a defesa da família, o respeito à tradição e a oposição a temas como aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que os aproximou do Partido Republicano. E tem mais. Essa mobilização para votar não aconteceu por acaso. O Partido Republicano investiu em campanhas específicas para conquistar o voto Amish, com panfletos explicando como eles podiam se registrar e até organizando transporte para levá-los até as urnas. Um dos grandes apoiadores dessa campanha foi Elon Musk, que ajudou a financiar essa operação. No final, aproximadamente 26 mil Amish compareceram às urnas na Pensilvânia, um número suficiente para influenciar o resultado no estado. Isso tudo levanta uma questão importante. Será que os Amish estão se aproximando do mundo moderno mais do que imaginam? O simples ato de votar já significa um contato maior com tecnologia, campanhas eleitorais, debates e discussões sobre política, algo que antes passava longe da comunidade. Além disso, algumas comunidades Amish já estão aceitando o turismo e até vendendo produtos pela internet, mesmo sem operar os sites diretamente. Isso faz com que os jovens Amish fiquem cada vez mais expostos a novas ideias e possibilidades que seus antepassados jamais imaginaram. A grande pergunta agora é: por quanto tempo os Amish conseguirão manter suas tradições intactas? E será que esse envolvimento com o mundo exterior vai levar a uma mudança maior no futuro? Mas qual é o futuro dos Amish? Os Amish vivem há séculos mantendo suas tradições intactas, mas será que conseguirão resistir ao avanço do mundo moderno? Por mais isolados que pareçam, os Amish estão crescendo em um ritmo impressionante. Com famílias numerosas, uma média de 6 a 8 filhos por casal, a população Amish dobra a cada 20 anos. Em 1900, havia cerca de 5 mil Amish nos Estados Unidos e Canadá. Hoje, já são mais de 375 mil, e se continuarem nesse ritmo, poderão ultrapassar a marca de 1 milhão de membros até 2050. Mas essa expansão traz desafios. O acesso indireto à tecnologia, o contato com turistas e a necessidade de expandir os negócios fora da comunidade fazem com que novas gerações fiquem expostas a um mundo que seus antepassados jamais imaginaram. Se antes era fácil viver isolado, hoje a tecnologia está em todo lugar e ignorá-la por completo se torna cada vez mais difícil. Nos últimos anos, algumas comunidades Amish passaram a flexibilizar certas regras. Algumas já aceitam telefones comunitários, usados apenas para negócios. Outras começaram a vender produtos pela internet, mesmo sem operarem diretamente os sites. Eles contratam terceiros para cuidar das vendas online. Pequenos sinais de modernização estão surgindo, e com o tempo, essa mudança pode se tornar inevitável. Ao mesmo tempo, algumas comunidades continuam extremamente rígidas. Grupos como o Swartzentruber Amish, uma das ordens mais conservadoras, ainda rejeitam até tijolos nas construções e recusam o uso de luz solar para iluminar casas ou celeiros. Eles acreditam que qualquer modernização pode levar à completa dissolução de sua cultura e fé. Mas será que veremos Amish usando smartphones e redes sociais no futuro? Essa possibilidade ainda parece distante,
Mas já existem ex-Amish que criaram perfis em redes sociais e contam suas experiências ao mundo. Alguns compartilham histórias sobre a rigidez da comunidade, enquanto outros falam sobre as dificuldades de adaptação à vida moderna. A única certeza é que, por mais fechados que sejam, nem os Amish podem impedir o avanço do tempo. O mundo está mudando mais rápido do que nunca e, cedo ou tarde, eles terão que decidir: continuar isolados ou encontrar uma nova forma de viver sem perder sua identidade. Então me conta aí. Você conseguiria viver no estilo Amish? Sem celular, sem internet, sem luz elétrica? Só trabalho no campo, comida natural e um mundo sem pressa. Parece tranquilo ou um verdadeiro pesadelo? Será que esse estilo de vida vai resistir ao tempo, ou cedo ou tarde? Os Amish vão acabar se rendendo ao mundo moderno? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E claro, já mete o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.